revisão da política de conteúdo local está sendo efetuada em um momento inoportuno, pois, dependendo de sua nova configuração, pode elevar a recessão e o desemprego ainda mais, especialmente nos setores fornecedores de bens e serviços para a extração e desenvolvimento de petróleo e gás natural. É o caso do Polo Naval do Rio Grande do Sul. É esse o caso. De acordo com o mesmo estudo, senador Paim, cerca de 75% dos países em desenvolvimento e 30% dos países desenvolvidos utilizaram-se da política de conteúdo local, segundo o estudo de uma instituição internacional, o STR. Países como Estados Unidos, Noruega e Reino Unido adotam regras de conteúdo local. Nesse ano, a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, estabeleceu regras de 70% de conteúdo local. 70%. Em contrapartida, países produtores de petróleo e gás que não adotaram regras claras e bem definidas de conteúdo local... Conteúdo local significa... Emprego aqui, produção aqui. É isso. Então, em contrapartida, países produtores de petróleo e gás que não adotaram regras claras e bem definidas de conteúdo local, como eu havia falado, caso de Angola, Bolívia, Equador, Líbia, Nigéria e Venezuela, são exemplos da má utilização de seus recursos naturais e enfrentam sérios problemas socioeconômicos. No Brasil, de 1999 a 2004, a regra de conteúdo local era apenas declaratória. Ou seja, as empresas declaravam o que havia sido realizado com conteúdo local por meio de uma nota fiscal de aquisição de bens no país, sem verificar se a origem dos bens era de fato nacional. Então, a empresa ia lá e declarava, o governo não ia atrás para saber se tinha conteúdo nacional. A partir de 2005, no governo do presidente Lula, as regras de conteúdo local passaram a ser mais específicas, com a adoção da cartilha de conteúdo local e fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, dos percentuais em cerca de 90 itens. Ou seja, a ANP fiscalizava esses 90 itens se eram realmente fabricados no Brasil. Desde então, os resultados no setor de óleo e gás são muito expressivos. De 99 a 2015, o número de trabalhadores passou de 42,3 mil para 108,6 mil, um crescimento de 156%. Como referência, na indústria de transformação, essa taxa foi de 65,4%. Então, como disse bem Vossa Excelência, quando fala-se em conteúdo local, leia-se em empregos nacionais, empregos, produção aqui. O valor bruto da produção industrial passou de 22,6 bilhões em 99, já a preços de 2015, preços corrigidos, para 63,3 bilhões. Um crescimento real, senador Paim, real, aqui já está descontada a inflação, real, de 180,8%. 180,8% em 15 anos. Crescimento real. Por isso que nós tivemos um boom de emprego no Brasil, senador Paim. Por isso que nós tivemos empregabilidade. Porque medidas como essas foram adotadas. Emprego não cai de árvore. Não acontece pela intenção do governante, acontece pela ação. Nos fornecedores de máquinas e equipamentos para a indústria de petróleo e gás, a competitividade no comércio exterior também aumentou, já que a relação entre o valor unitário médio das exportações e das importações de máquinas e equipamentos para a indústria de petróleo e gás aumentou de 0,5 em 2003 para quase 2 em 2013. Isso significa que o produto nacional tinha, em 2004, como disse aqui, um grau de sofisticação tecnológica equivalente à metade do grau do produto importado. E em 2013, esse grau de sofisticação passou a ser o dobro do importado. E quando nós falamos isso, nós estamos levando em conta a competitividade nacional, sim, porque eu ouvi aqui que nós não levávamos em conta a competitividade. Nós estimulamos aonde nós temos competitividade para fazer conteúdo local, mas nós também olhamos para aquelas cadeias produtivas que nos interessam, que pode não ter agora tanta competitividade, mas que nós temos que tomar medidas para que venham a ter.
Isso faz a diferença no desenvolvimento do país. Então, nós trabalhamos com competitividade, sim, olhamos a competitividade, mas também olhamos aonde nós queremos o desenvolvimento. O pré-sal, senador Paim, foi viabilizado com alto índice de conteúdo local, representando 46% da produção de petróleo no país. Nessas jazidas, a marca de 1 milhão de barris de petróleo por dia foi atingida em 10 anos, enquanto a Petrobras necessitou de 45 anos para atingir seu primeiro milhão em produção de petróleo fora do pré-sal. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos entregando, estamos devolvendo ao país, nós estamos dizendo o seguinte, olha, vocês fiquem com as suas produções que nós vamos importar, que é mais barato um pouco para a Petrobras importar do que desenvolver o conteúdo nacional. É claro que num primeiro momento é mais barato, mas como é que os americanos fizeram para desenvolver o conteúdo nacional deles? Não foram pelo mais barato, foram pela soberania nacional e pelo desenvolvimento do país. Será que nós não conseguimos ver isso? E nós já tínhamos passado, como dizem os romanos, passado o Rubicão, nós já tínhamos avançado e a nossa produção aqui já estava competitiva com os preços internacionais. Aí, por uma visão de vira-latas de quem assumiu a presidência da Petrobras, nós estamos dando prioridade à indústria estrangeira, porque nós achamos que a nossa não presta. E aí vem essa tese da Lava Jato, a tese de que as indústrias nacionais, as empresas, as empreiteiras são todas envolvidas em corrupção. Aí a Petrobras fez um convite para empresas internacionais, senador Paim. Não deixou nenhuma nacional entrar, só internacional. Aí qual foi a surpresa? A relação das empresas internacionais que eles entraram, todas, sem exceção, estavam com processo por denúncia de corrupção. Então, quer dizer, a corrupção dos externos pode. Que valor é esse que a gente não pensa no emprego da nossa gente? Uma coisa é investigar, uma coisa é punir. Isso aí está tudo certo, tem que fazer. Agora, você proibir a empresa nacional de contratar a gente aqui e ajudar na produção nacional, isso é um crime. É um crime de lesa pátria, senador Paim. Isso é um crime porque não dá emprego e não traz imposto para o governo brasileiro. Não traz imposto. O que precisa fazer para a saída emergencial da crise? O que nós precisamos ter? Precisamos ter dinheiro na economia. Se o setor privado não coloca, se as famílias não colocam porque estão em crise, o Estado tem que colocar. Como é que a gente faz uma saída emergencial? Aumenta as parcelas de seguro-desemprego. Nós não podemos deixar 13 milhões de pessoas sem renda, as pessoas morrendo de fome. Aumenta a parcela de seguro-desemprego. Diminui a carência para adquirir o seguro-desemprego. Aumenta o Bolsa Família, aumenta o número de famílias no Bolsa. Aumenta o valor real do salário mínimo para quem está empregado, ganhe mais. E bota o Minha Casa Minha Vida faixa 1 para operar nesse país. Ah, mas isso vai necessitar dinheiro. Claro que vai necessitar dinheiro, mas eu prefiro emitir título da dívida para fazer isso do que para pagar juros, senador Paim. E ainda que a nossa dívida cresça, ela vai crescer por um curto espaço de tempo, o país retoma o crescimento, o nosso PIB cresce, a nossa receita cresce e a dívida cai. Foi o que o Lula fez em 2008, 2009 aqui, gente. Vamos lembrar, ele dizia isso aqui é uma marolinha, e foi marolinha, ele não deixou o povo brasileiro desempregado, senador Paim. Deu proteção. É isso que nós temos que fazer.